Vamos lá para o nosso 7º episódio do RespiraCast, aquele podcast que você respira fundo e escuta com paciência e muita boa vontade para aprender. Estamos de novo com a doutora Gabriela Pires, que é pneumologista pediátrica ou também pode se chamar de pneumopediatra, ou seja, ela é pediatra que cuida das vias aéreas das nossas crianças. Então, se você precisa de dicas, melhorar a saúde do seu filho, se está encrencado com essa tosse que não passa e o catarro, essa é uma pessoa que vai lhe ajudar. E esse episódio e o episódio anterior também. Então, bom, o Luiz Marques aqui com a gente, mais uma vez, seguindo a nossa tradição, e com a doutora Gabriela. Sim, com certeza. E passando aí, só lembrando, né, de passar o Instagram da doutora, que a gente vai colocar aqui embaixo, né, doutora Gabriela Pires, certo? Então, não deixem de segui-la, porque o Diego agora foi viajar e pegou uma dica dela de um nebulizador, né, Diego, que te salvou aí numa noite dessa que não foi fácil, né? É isso mesmo. Eu nem sabia que tinha diferença de nebulizador, assim, né? Porque não é bem assim uma coisa que a gente vai ler. Aí eu vi um post teu, né? Um Reels, na verdade, que dizia dos tipos de diferença de nebulizador. Então, corre lá no @doutora Gabriela Pires, porque eu não vou falar isso aqui como são os nebulizadores, você tem que ir lá e curtir. Isso mesmo. Vão lá, aprendam lá também, tem muitas caixinhas terapêuticas, né? Desabafos maternos, tudo a gente encontra lá. Compartilhem, né? E Gabi, vamos começar aqui por um tema, né? A gente, na época da pandemia, a gente teve muito problema com a questão de vacina, né? Eu não sei se isso impactou negativamente na questão ali dos adultos, impactou para tudo, né? As pessoas deixaram de vacinar para tudo. E eu queria saber contigo a questão de vacinação para criança, né? Se é importante, como é que tá a frequência, as pessoas estão deixando de vacinar, se realmente melhora a imunidade ou não, como é que tá? A gente sofreu aí na pandemia, né, para deixar as cadernetas atualizadas, teve grande perda vacinal e sim, acho que um dos principais fatores para a imunidade da criança é a vacina, né? A gente sabe que a criança ela não tem um sistema imunológico maduro e aí as vacinas vêm para ajudar essa criança, né, contra as infecções. Então, com certeza é essencial manter a vacinação em dia, né? Para pediatria isso assim é o básico, é o que a gente luta, porque é realmente muito importante, né? E quando a gente fala das doenças respiratórias, a gente tem aí, né, a vacina da gripe, que é anual, é super importante, né? E a vacina pneumocócica, que evita pneumonias graves, né? Gente, ela não vai conseguir evitar até que o paciente tenha uma pneumonia ou outra, mas aquelas graves que necessitam de drenagem, de cirurgia, essa sim, ela consegue evitar, além de outras doenças, né? Porque essa bactéria pode atingir o cérebro e as outras coisas graves. Então, a vacinação é super importante, né? Esse ano a gente teve até uma grande novidade, que é a vacinação da grávida, né? Contra o vírus sincicial respiratório, o vilão da bronquiolite. E aí muitas mães ficam confusas, né? Porque essa vacina não veio pro bebê, ela veio pra grávida. E agora meu bebê tá aqui, eu não posso dar no meu bebê. Não, gente, essa vacina ela é pra grávida. A mãe toma no intuito de formar anticorpo e passar esse anticorpo pro bebê, né? Então, ela é ali da 34ª à 36ª, lá pro final da gestação, infelizmente só na rede privada, mas os resultados são lindos, assim, a redução da internação dessas crianças é lindo, mas é na mãe, né? Não é o bebê que vai tomar essa vacina. Então, se você puder fazer esse investimento, faça, porque vale super a pena. Até aproveitando um pouco sobre esse tópico de vacinação, e aliás a vacina pneumocócica também previne as otites de repetição e as rinossinusites de repetição, né? Então é uma coisa que é bom para todo mundo. Tu podia falar um pouco pra gente, Gabriela? Assim, às vezes a mãe diz, doutor, ele tomou a vacina, né, lá no postinho de saúde. Mas me falaram que tem a outra vacina, que é a pneumocócica também, que tem mais sorotipos. Já que você explicasse pra gente 15 valente, 13 valente, 23 valente. A gente tem 4 tipos de vacina pneumocócicas, né? A 10, a 13 e a 15. Essas são um grupo de vacinas, né, que são conjugadas, então elas têm um funcionamento um pouco diferente da 23, né? A pneumo 23. Às vezes os pais querem a 23 porque o número é maior. Eu quero a 23 porque protege mais, mas na verdade a forma, o jeito que ela funciona, o jeito que ela faz anticorpo é mais passageiro. Então a gente se mantém seguro mesmo com essas outras 3. A que a gente tem no SUS é a pneumo 10, né? Ela substituiu a 7, foi um avanço, mas a gente luta para que a gente avance mais ainda e substitua pela 13 ou a 15, né? O que tem de diferente é o aumento de sorotipos, mas é um aumento super importante, porque
da 10 para 13, esses 3 sorotipos que aumentam são os que mais causam pneumonia grave, os que mais causam doença grave. Então é um aumento, só 3 sorotipos, mas são os 3 mais importantes. E para 15 aumenta ali mais 2 sorotipos que não são tão comuns na pediatria, né? Mas os estudos mostram que ele consegue formar mais anticorpos contra o sorotipo 3, que causa muita doença grave. Então, se também você puder fazer esse investimento, né, gente, vale a pena ir lá e pagar a vacina pneumo 15 ou 13, a que estiver disponível, né? Não vale a pena, se tá no mês do seu bebê, isso é uma dúvida frequente, tá no mês do meu bebê fazer a vacina da pneumo. Eu posso pagar, doutora, mas só tem a 13, não tem a 15. Eu espero? Não espere. Tá no tempo do calendário, faça a 13, ela é super eficiente, ela já protege contra esses sorotipos graves. A gente luta para que essa vacina venha para o SUS, ainda não é uma realidade. Doutor, eu não posso pagar, então faça a 10, mantenha o seu filho vacinado, né? Isso que é o mais importante. A mãe, às vezes, os adultos, né, puxando, eles acham que nunca vão ter pneumonia, né? Eu peguei um caso recente de um adulto, ele fez a pneumo 15, e aí, sei lá, 3 meses depois teve uma pneumonia. Mas como assim? Eu fiz foi pra São Paulo, né? Como assim? Eu fiz no hospital tal em São Paulo e a vacina de lá não presta. Eu falei, senhor, na verdade, só a pneumonia aqui, quase segmentada, nem um lobo direito, pequenininha, tranquilo de resolver, você não tá tendo a pneumonia grave. Então, as pessoas precisam, né, desmistificar essa questão da vacina, né? A vacina não quer dizer que você nunca vai adoecer, né? Ela geralmente evita que você tenha formas graves das doenças, mas mesmo você tem um pequeno risco de vir a ter, a depender da tua resposta, né, da questão do hospedeiro. E Gabi, agora vem um assunto delicado, é a questão de imunidade, né? As pessoas amam o remédio da imunidade. O remedinho da imunidade, vitamina. A vitamina. Quer dar vitamina pra todo mundo, às vezes, e a vitamina da criança tá normal. A gente, esse é muito delicado, porque elas querem essa resposta. E eu digo que se eu tivesse, eu tava em Maldivas. Muito rica. O que a gente sabe, assim, dos estudos, não há evidência de medicações para imunidade, no geral, essas de tomar, né? Algumas são tentativas de que melhore, a gente tem algumas com um pouco mais de evidência, mas para casos específicos, né? Não é para todo mundo, é geralmente para quem adoece bastante, né? Não como preventivo, a gente tenta uma ou outra, mas dizer assim, olha, vá que isso aqui funciona, isso aqui é o ouro. Não. As mães que vão comigo têm orientação. Quer tentar, tente, mas lhe dizer que isso aqui funciona perfeito, que seu filho não vai mais ter, eu não tenho como prometer. Não é isso que você vai encontrar aqui. A gente sabe que a alimentação, atividade física, ambientes abertos, isso ajuda muito, né? A alimentação, sobretudo em pediatria, né? O aleitamento materno, a boa alimentação ajuda até bem mais do que esse monte de medicação que é feita, que é dada, que gera um custo para a família, muitas vezes um custo dispensável. Às vezes a família investe no manipulado, mas não faz a pneumo 15. Então, será que esse dinheiro não seria melhor drenado para um cartão vacinal melhor, para uma alimentação melhor, né? Então, infelizmente, não há assim, uma medicação que sai receitada lá, oral, tome isso aqui e pronto. Algumas famílias realmente, como você falou, né? Geralmente famílias com, às vezes, um pouco mais de poder aquisitivo, trazem crianças com uma lista assim, parece um idoso assim, de 80 anos de medicamento, né? Vários tipos de manipulados, várias coisas assim que não tem base de ciência assim realmente que responda não tem base, a gente. isso. E assim, causa isso é importante falar, amiga. Tanto financeiro como de ansiedade, como a espera que você fica querendo uma resposta daquela medicação, não tem como. Se você tem uma criança que toma uma lista muito grande de medicação e ele não tem uma doença crônica, algum problema, alguma coisa aí não tá batendo, porque não é pra criança tomar tanto do remédio, né? E aí às vezes você já tem até efeito colateral dos medicamentos, ou excesso de exposição aos conservantes dos medicamentos que estão sendo manipulados. Que às vezes a mãe fala assim, doutora, é uma luta pra dar isso aí. Tem essas delicadezas da pediatria, né? Às vezes assim, é só uma inalação, mas é uma luta. E aquilo vai se causando uma coisa estressante, todo dia um estresse, né? Eu sou uma dessas, que quando fala assim que a minha bebê tem que tomar um remédio, eu já
pelo amor de Deus, por favor, não. Porque ela cospe, é uma luta, enfia na goela da menina e volta, e, meu Deus do céu. Então, não é só uma receita, né? É tudo que vem por trás. Por trás da receita. O horário, né, que vai dar, né? Também tem essa questão, né, de dar... Eu estava falando outro dia aqui, né? A criança toma lá a cisteína antes de dormir, passando a noite inteira. Passando a noite inteira. Exatamente. Sim, perdão. Não, pode falar. A gente falou. Bom, a gente falava antes, agora aqui também, sobre essas medidas preventivas. Aí a gente veio ali na pandemia e também veio uma questão do que é possível fazer na pediatria, né? Tem que colocar a criança, tem que lavar a mão, passar álcool em gel, usar máscara. Sonho. O que é possível, Sendo assim... que a gente luta pelo banho, né? Exatamente. Tem que tomar banho. Escovar o dente, meu Deus do céu. Mas a gente sabe o que eu sou muito assim, o que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, o uso da máscara em pediatria é muito difícil. Vai lindo, o menino sai do carro... Cadê a máscara? Aí pega com a mão encatarrada e o amiguinho achou legal, deixa eu ver também, deixa eu usar e acaba que fica pior do que a encomenda, né? O que a gente pode fazer para ajudar ambientalmente bebês pequenos, crianças pequenas, evitar aglomeração, gente, é muito importante. Às vezes a gente parece chato, né? Mas não dá para ir com um bebezinho no shopping. Só quem viveu uma bronquiolite, só quem teve um bebê internado com uma bronquiolite sabe o que é. Então, evitar aglomeração, orientar a lavagem da mão, sempre falo assim, é daquele mais velho que chega da escola ali, fazer um banho, lavar a mão até para tocar no bebezinho, né? Doutora, mas ele tá gripado, é muito difícil. Eu falo assim, o meu mais velho tá gripado, te tranca no quarto. Isso, gente, é impossível praticamente, mas a gente consegue. Vá tomar banho, lave a mão direitinho para tocar no seu irmão, no seu bebê. Então, esses cuidados, né? E a noção é sempre uma coisa muito importante, né? Do parente não ir visitar gripado, né? Gente, eu sempre falo, uma gripe para um adulto é uma coisa, uma gripe para um bebezinho é outra coisa. Então, toda essa questão. Mas realmente, da própria criança usar máscara e ter o cuidado, é muito difícil em pediatria. Isso é uma coisa, sei lá, meio doida, né? Assim, você vai visitar você vai ver, assim, eu via muito isso, eu morava no interior, mas via muito isso, né? Nasceu o filho da fulana, vamos lá visitar. Aí, e um monte de gente vê aquela coisa toda de contato, uns com algumas coisas assim de um propé, uma máscara na entrada, limpar a mão, você precisa proteger essa criança, é melhor a pessoa não ir lá visitar. Manda uma foto, vídeo chamada, né? Quando tá tão moderno, né? É claro que a mãe fica de chata, né? Mas eu falo assim, quando tu achar que tu tá sendo chata, tu pensa se essa pessoa vai passar uma noite lá no hospital, né? É isso mesmo. Então, aí tu volta. Melhor ser chata. Eu queria até aproveitar e fazer assim, sobre essa coisa de ser chata e rotina da criança. A gente não custa falar sobre aleitamento materno, né? Sim, eu acho assim, de importante. prevenção é super importante e a gente não precisa ler um artigo científico para saber, e no dia a dia nosso, você pergunta àquela criança que tem um monte de transtorno respiratório, essa criança aleitou, mamou no peito, é muito diferente da criança que mamou, né? Faz muita diferença também. Todos os estudos da pediatria vão muito pro aleitamento materno, né? Tem muitas questões de imunidade, então é super importante, né? Lembrar essa questão do leite fraco, gente, pelo amor de Deus, coisa de antigamente, né? Então, e a importância do pediatra, né? Quem vai dizer é o pediatra, então é super importante, não caia nessas ondas. E é difícil também. Não é fácil. Eu não estou, eu vou colocar assim, eu não estou no meu lugar de fala para falar, para dizer sobre isso, mas eu estava do lado, a Lília fez a Ana foi 6 meses exclusivo, né? Esse regime de semi-escravidão ou de escravidão, que que ainda tem a questão de demanda espontânea, né? Na hora que quer. Na hora que quer. Meu filho, olha, é muito difícil. E aí ela foi até os 2 anos e pouco, mas é muito difícil. A gente fala assim, tem que aleitar e tem que explicar pra mãe que é realmente um desafio pra ela, vai ser difícil, né? E que é melhor pro bebê. E mesmo. É a melhor opção. Se você consegue, se essa produção é boa. Eu, por exemplo, não consegui por questões fisiológicas, né? Não consegui. Como é que eu pude vencer isso? Vacinei.
vacinei. Sim. O que eu pude investir, eu investi. O máximo que eu consegui dar de peito, eu dei associado à fórmula. Então, o máximo, é sempre o máximo. Qual é o máximo que você pode, doutora? O máximo que eu posso é uma vacina da UBS. Vai. O máximo que eu posso, doutora, foi o leite junto com a fórmula. Ótimo. Maravilhoso. O máximo que você pode. E, Gabi, assim, às vezes tem muito pai, né? Geralmente a criança às vezes gripa e fica cansado. Mas às vezes a criança ela não gripa. É assim, né? E do nada ela apresenta um cansaço. Assim, a gente já sabe que até no adulto, assim, não é normal o cansaço de ninguém. Mas eu tenho que me preocupar com o cansaço da criança. Só o cansaço e nada mais. Quando ela entra numa crise, um chiado mesmo, tem uma falta de ar repentina, a primeira coisa que a gente pensa em pediatria é corpo estranho. Será que essa criança broncoaspirou? Até uma tosse, né? Muito repentina. Será que essa criança não botou um pedacinho de brinquedo pra dentro, uma pipoca, né? Um amendoim? O pediatra, ele tem pavor do amendoim, quer ver ele chorar um bebezinho com uma pipoca, com aquele saquinho de pipoca correndo na festa. Meu Deus. Eu já disparo ali a minha crise de ansiedade. Então esse é o nosso primeiro pensamento. Aí depois a gente vai pensando em uma crise de asma, né? Dependendo do ambiente. Mas sim, eu devo me preocupar com certeza. Se for o primeiro episódio, dependendo do nível de gravidade, a gente até já inicia tratamento, né? Senão a gente tenta investigar o que está acontecendo ali, o que causa cardiológica, hormonal. Causas cardiológicas, Criança, mas geralmente a parte criança hormonal, não. Criança assim é muito difícil, hormonal, fica mais pro adulto mesmo, fica mais pro adulto, que a gente percebe às vezes as menininhas entrando na puberdade, conseguem fazer um pouco mais de crise ali, mas não chama muito a nossa atenção, não. Não, perfeito. Tem uma coisa que a nossa cidade é quente, né? Isso eu não preciso falar pra ninguém, bom, mas quem estiver nos vendo de fora do além-mar, né? Do ultramar, mano, é quente. Se você tá num outro estado, assim, evite, mano, o Amazonas que é quente demais. E aí as pessoas constroem uma coisa que ficam olhando, assim, sobre o ambiente ventilado, né? Em geral, os governos, assim, com toda boa vontade, eu imagino, né, para embelezar a cidade, constroem praças e os bancos da praça. Assim, a gente não vê vivas almas, né, sentadas em bancos de praça aqui. Agora os shoppings estão sempre lotados. Sim, né? Porque, né, um arzinho. E talvez seja isso que dificulte e mantenha nosso estado como um dos campeões, infelizmente, né, na prevalência de tuberculose. Eu queria que tu falasse pra gente, tuberculose, tem tuberculose na criança? Gente, isso é super importante. Criança tem tuberculose e ainda é uma faixa etária para o risco de uma doença mais grave, né? Existe muito mito da tuberculose, que é aquele senhorzinho idoso que tosse, né? Que escarra o sangue. Então, a criança não. Existe um confundimento, eu noto, que é assim, a criança ela não tem um poder de disseminar, né? Ela não tem um grande poder de tossir e passar a tuberculose. E aí algumas pessoas interpretam isso como a criança não tem tuberculose. Não, gente. A criança tem tuberculose. A gente é uma capital campeã de tuberculose. A tuberculose, pra gente, ela tem que estar sempre ali sendo lembrada, né? É um diagnóstico que tem que estar sempre sendo lembrado. É claro que é muito mais fácil quando já vem com uma história de contato. Doutora, eu tive tuberculose e meu filho está assim, assim, assim. Doutora, o avô dele, alguém teve. Mas às vezes não se tem o contato sabido. Eu não sei quem foi o contato. Às vezes até o adulto que tem tuberculose não sabe. Às vezes é um professor, às vezes é uma tia que visita, às vezes não se sabe. E além do mais, um mito grande que há muita vergonha em se ter tuberculose, apesar de que é uma bactéria que a gente pega. Tem gente que prefere dizer, eu tive um câncer e me curei. Quando você vai ver uma tuberculose, eles omitem, né? Isso é muito prejudicial. Então, as crianças têm sim tuberculose. A gente precisa achar essas crianças que têm, porque elas evoluem para quadros graves, pneumonias graves associadas à tuberculose. Então, existe. Ela não tem aquela tuberculose tão clássica. Ele vai tossir, perder peso, escarrar sangue. Estou te dizendo que tem uma tuberculose. Mas uma tosse crônica não melhora. Às vezes tem uma história, tem mesmo, a minha mãe tosse muito, alguém em casa tosse muito. E você vai lá e investiga. Às vezes aquelas pneumonias, né? Tipo, quantas pneumonias já teve? Olha, ele tem 1 ano, mas só esse ano ele teve 5 pneumonias. Isso, acho que uma imagem que não some, faz a imagem tá lá, e às vezes até melhora um pouco com o antibiótico, né? Sim. Porque assim, não, melhorou com o antibiótico, não é tuberculose. Olha, tem estudo que mostra que até 50% das vezes ele vai ter uma melhora, porque tem uma infecção associada.
Aí ele dá aquela melhorada e esquecem, né? Mas quando você vai ver, é tuberculose. E pras mães, assim, às vezes, né, que estão, tipo assim, tá aqui, tava grávida, do nada, tosse, não investigou, teve o filho, tudo, vai até, não, agora que eu tive o meu bebê, eu vou atrás saber o que é essa tosse, recebe o diagnóstico. De tuberculose. Né? Como é que fica essa mãe? Ela tem que afastar do bebê, não afasta do bebê, amamenta, não amamenta? Geralmente a gente vai pra investigação do bebê, né? Ela tem ali o período de transmissão dos primeiros 10 dias, ela usa máscara, nas primeiras semanas de tratamento, e depois a gente sabe que o tratamento, essa pessoa para de transmitir a tuberculose. Eu acho que a nossa maior falha é em pesquisar essa criança. Geralmente a mãe recebe o diagnóstico e não, mas é um bebê tão pequeno, não precisa investigar, e às vezes a gente até pede, chega lá no atendimento pro exame e fala, tuberculose nesse bebê, ai não, mãezinha, não deixa não fazer esse exame, e aí essa criança perde a oportunidade de fazer o tratamento que evite, né, que é o que a gente chama de tratar a tuberculose latente, que é quando o bicho tá na gente, ainda não tá causando a doença, que ali eu trato para não virar doença, e a gente perde essa oportunidade, né. A investigação é a mesma coisa, mesmos testes, o que muda? Não é a mesma coisa porque o do adulto, quando ele tem sintomas, ele consegue fazer o exame do escarro, né? E a criança não consegue, e muitas vezes, mesmo que ela consiga nos maiores, ele não costuma ser positivo. A gente faz um score, uma pontuação, né? Que inclui PPD, que é um examezinho de pele, raio-x, sintomas, e aí a gente chega na decisão de tratar ou não, é uma decisão mesmo. A não ser que a criança esteja internada, faça um exame, né, de lavada, bota uma sondinha no estômago para tentar achar, deu positivo, aí fica muito mais claro pra gente. Mas geralmente é uma pontuação que a gente faz. Olha, aí a gente estava falando agora sobre formação, né, de médicos, novos médicos, né. Quando a gente fala dos esquemas de tratamento de tuberculose, eu não me recordo de tuberculose pediátrica nunca falar. E é só os comprimidos, aqueles comprimidões lá do Coxif e só. Tem xarope, não tem? Tem xarope. Agora tem a rifampicina, né? A gente para tratar TB latente, tá cada vez mais atualizando os tratamentos para tentar facilitar, né? E porque vai começando a ter resistência às drogas, a gente sempre tá atrás de tuberculose em criança. Eu não sei. E é mais comum ter manifestações extrapulmonar? Acontece também, né? Intestinal, de sistema nervoso, mas a pulmonar ainda é o carro-chefe. Eu sempre falo assim, aquela pneumonia estranha, tá estranho. E aqui no Amazonas é assim, tá estranho e a gente tá no Amazonas. Então... E a tuberculose, assim, ou ela é tudo ou ela é nada, né? Ela pega, ou tu consegue diagnosticar ela muito rápido, ou, meu amigo, ela te dá trabalho pra tu ficar. E aí, a gente faz muita prova empírica, né? No adulto, na pediatria é muito difícil, porque assim, o que dá muita certeza do diagnóstico é tu achar, né? Tu olhar lá e ver o bacilo, poxa, perfeito. E na pediatria isso é muito difícil. No adulto a gente, assim, apesar da gente ter bastante, a gente tem muito erro, assim, né? Questão de formação nossa mesmo, às vezes, né? Bacilo, escarro positivo, tuberculose. Escarro nada, é tuberculose não. Tipo, descarro... deixa pra lá, mas o cara pode ser bacilar, ele não vai conseguir escarrar. Aí o paciente vai embora e tosse. Quando ele volta, às vezes... A imagem enorme, gigantesca. né? Tipo, já não tem um pulmão, né? Já fez a autopenectomia, só tem outro ali. E aí tu vai fazer o escarro negativo ainda, né? Então, assim, realmente difícil. A gente tem que ter a sensibilidade pro paciente, né? Conversar com o paciente. E na nossa região, que tem muito, né? Olha aí, pra você, médico, amazonense ou não amazonense, mas que atua na nossa região, não pode passar batido, não pode engolir esse sapo e esquecer da tuberculose, pode pensar assim. Amiga, vizinha. Nosso o professor de patologia que o Luiz conheceu, acho que a Gabriela também deve ter conhecido, né? O professor Araújo, né? Sim. Que sempre dizia, era o grande imitador, né? A tuberculose, linfomas e lúpus, ele sempre dizia, o grande pode ser tudo, sempre pense em tuberculose, você não vai errar como diagnóstico diferencial dessas doenças crônicas. Lembrei até, só fazer uma parênteses, estava com uma vez atendendo no interior, e aí eu vi uma criança, eu ia todo fim de semana, e eu vi uma criança que sempre ia fazer um curativo na perna. Mesma criança. Ela ficava ali um mês, eu fui, ela fazia um curativo na perna. Que curativo é esse dessa doença, dessa perna que não cura? Eu até tinha pensado em leishmaniose, mas não tinha aquele aspecto de leishmania, né? Que eu fui lá perguntar, eu não vi ele fazer o curativo na sala de curativo, eu não vi, só via passar, eu fui lá perguntar que criança é essa que tá vindo aí. Não, eu vim fazer o curativo aí, pedi, olha, eu acho que falei com os pais, falei que vale a pena fazer uma biópsia disso daí, era tuberculose.
cutânea, sem manifestação pulmonar. Então, quer dizer, tuberculose pode dar em qualquer lugar. Outra coisa também para desmistificar, né? Já como a Gabriela falou, não é só aquela pessoa mais velha que está lá tossindo e muito magro, escarrando sangue. Pode ser de várias formas. E lembrar que tem tratamento e cura, né? A gente às vezes está fugindo de uma doença que tem tratamento e tem cura. Tá aí, as medicações estão aí. Realmente foi esse tempo, né, que a gente tem, às vezes, né, vergonha, né? HIV, tuberculose, né? Porque são doenças muito estigmatizantes, né? Elas trazem o peso consigo, uma né? Carga, né? Elas trazem uma carga, né? O boom da tuberculose foi ali em 1980 e poucos, né? 88. E aí veio, a tosse subiu, né? Tuberculose. Aí veio a época da pandemia, né? Tosse, Covid. Então a tosse ela é realmente sempre muito estigmatizante. Só que quem tá, às vezes, em casa, mãe, tudo, ela tem que investigar, né? Porque a tosse, ela não é do nada, assim, né? O cara, 3 semanas tossindo, 4. Tosse não é um diagnóstico, não é um diagnóstico. Tosse é um sintoma e a gente busca o diagnóstico do paciente, É importante ter seu tratamento, às vezes, cedo, né? Você consegue resolver, o paciente não tem grandes sequelas. Como é que faz uma criança que está doente, tratando, aliás, tuberculose ou o que seja, como é que faz para ela quietar? Como é que ela se quieta? Como é que faz repouso? A gente aceita criança? dicas, né? Porque, olha, é difícil. A verdade é que a gente controla as atividades externas, né? Tenta ficar mais em casa, mas às vezes ficar em casa é até, né, caótico, falo por mim, né? Mas é tentando evitar as atividades externas, aniversários, dando uma pausinha. Mas quietar é um sonho também na pediatria. Inclusive, é até um sintoma, né? Um sinal, na verdade, dali que a criança não tá bem, né? Doutora, a menina tá quieta, tá estranho, tá sentada aqui o dia todo. Opa, já não acho normal, né? Sim. Então é bem difícil fazer esse controle. A gente pede para evitar as tripulias maiores, né? Mas controlar 100%. Não, menino bom é aquele que dá trabalho, né? Isso aí tem saúde, né? Se tá muito quieto, vai ver. Ou tava um barulho ali, parou. Por ele começar até a fazer um espasmo ali. E Gabi, agora chega na época passou, né? Se Deus quiser, a fumaça tá indo embora. Vai chegar, assim, a época das chuvas, né? Tem alguma recomendação, às vezes, assim, porque a gente sabe que é difícil, né? Muita gente aglomera, assim, né? Sim. A gente até fala, para o adulto é mais fácil, mas para a criança, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Agora a gente vai enfrentar, né, o pico das doenças respiratórias, que vai do começo do ano ali, pior, abril, maio, que a gente tem um pico na pediatria, né? A gente sempre trabalhou com picos em pediatria, a gente sabe que o pronto-socorro vai lotar, a gente sabe que não vai ter vaga, né? O que a gente consegue fazer é manter a vacinação, a alimentação e saber quando levar, né? Porque às vezes a gente leva de forma antecipada, leva de forma errada, às vezes leva também muito tardiamente. E às vezes quando eu levo de forma antecipada, eu sempre falo assim, que ele foi lá e ganhou um brinde, né? Ele vai com uma coisa e volta com um brinde para casa. Então alertar os sinais de gravidade, saber que qualquer virose, infecção viral causa febre alta, pode ser alta no primeiro, segundo, terceiro dia. Aí sim, passou do terceiro dia, tá estranho, talvez seja melhor procurar um atendimento. Se você tiver um pediatra de apoio que lhe ajude a evitar o pronto-socorro, é super importante, né? Agora, o primeiro dia deu febre, passou a febre, ele tá largado, não tá bem, tá respirando rápido, tá cansado, aí também já é hora de levar. Uma coisa importante é saber que a gente, principalmente as crianças, respiram mais rápido durante a febre. Então, ali o momento da febre não é o melhor momento de eu avaliar. Espera um pouquinho a febre passar, doutora, a febre passou, tá cansado. Então, às vezes é hora de ir pro pronto-socorro, né? E às vezes, quando a gente leva o paciente no primeiro pico febril, meu filho teve uma febre, eu vou levar, porque já foi uma pneumonia antes, eu já vou levar logo. Isso leva... tudo que o artigo mostra, há uma quantidade maior de medicação desnecessária, de exames desnecessários, que muitas vezes ainda não deram tempo de alterar, né? Às vezes, se ele vai no primeiro dia, faz um raio-x, não está alterado. Vai alterar lá pelo terceiro, quarto dia, um hemograma vai alterar depois, a gente perde até um pouco do parâmetro. Fura o menino no primeiro dia, depois vai ter que voltar de novo para furar. E aí acontece uma coisa que é assim, vai no primeiro dia, já sai com antibiótico. Aí a doença começou a dar a cara dela mesmo lá pro terceiro, quarto dia. Aí o que leva a pensar? Que o antibiótico não faz efeito, que precisa de um mais forte. Aumenta o espectro. E quando vai ver a criança já tá tendo que internar, porque
começou lá quando era uma virose, na hora da complicação já tinha usado de tudo. Nossa, né? às vezes no consultório isso dá um trabalho para desenrolar. Chega perguntando até a gente chega à conclusão e dizer para os pais, então olha lá. Então eu acho que o antibiótico não fez efeito? Não, acho que só ele começou na hora errada. Se começar muito antes, se eu começar numa virose, não vai adiantar. E às vezes a mãe fala assim, doutora, fui lá no terceiro dia, eu dei a primeira dose e já passou. E aí eu me pergunto, será que eu já não ia passar exatamente sem ele? É que o antibiótico não é antitérmico, né? Então, assim, os pais, deu febre, antibiótico. Não é antibiótico, né? Se for, espera um pouco, dá um banho, uma coisa assim, ou faz um antitérmico. Se tiver a pediatra, né, o médico de confiança, tente levar, mas tente evitar. Tive uma mãe que falou pra mim, eu não gosto de ver aqui que o senhor não passa antibiótico. Mas eu passo meu telefone, será que tem meu número, qualquer coisa. E tem que ter cuidado, né? Porque nisso daí a gente tem dificuldade hoje, né? Tu deve estar pegando as questões das sinusites, né? Porque às vezes com um pouco de dificuldade, resistência bacteriana, né? Então a gente tá tendo dificuldade. Às vezes precisa internar, porque eu já fiz de tudo, né? Sim. Hoje eu tô com o paciente internado por conta disso. A indicação é que ele não tinha mais o que... Só endovenoso. Sim, mas a gente tá chegando nessa época agora, da sazonalidade. A gente até falou no episódio anterior sobre isso. Falamos um pouco ali sobre usar medicamento manipulado, coisas que não tem necessidade ali gastar dinheiro com isso. Mas assim, tem algumas vitaminas e tem idades para repor. Só pra gente corrigir um pouco essa roda. Não podia falar sobre vitamina D, C, ferro. Algo mais específico, né? A gente examina a criança, faz os exames e aí sim eu tenho aqui uma coisa mais personalizada. Poxa, se a criança está com a vitamina D baixa, é super importante repor. Ou está com uma anemia, um ferro mais baixo, as questões do zinco. Mas algo mais específico, personalizado, eu diria, né? Uma receita de bolo é mais difícil. A gente sabe que ter a vitamina D baixa é ruim, então a gente sempre tenta manter ali em níveis bons. Algumas medicações para a imunidade têm um pouco mais de evidência, né? Os lisados bacterianos é o que a gente está vendo aí, que está vindo, né? Inclusive no tratamento para os bebês cheadores, já tem estudos que mostram, comece por ele, né? Comece por esse aqui, mas com indicações, né? Então não é assim para todo mundo, não é para toda criança. Fico com medo até de dizer o nome aqui, porque senão a gente vai comprar. Ainda bem que tu falaste assim. Eu fico aí, meu Deus, se ela disser o nome, eu vou dizer, cara, é isso que eu tenho que comprar. Pessoal, a gente quer agradecer aqui, né, Diego? Já? Rapaz, ali a produção pegou e falou bem assim, ó. Fez bem assim, ó. Bate mais um aí. A produção que tá mandando, ó, falou claclete. Gente, olha que bom, sim. Não, mas é bom, flui, né? É muito gostoso o papo, assim. Os três têm raiva de falar. Ai, eu ainda ia perguntar sobre tosse e verminose. Que bora, mas eu acho que dá a última pergunta. Última pergunta só. Tosse e verminose, como é que é isso? Melhora? Tem ainda? O que é? Dificuldade grande em pediatria esse diagnóstico. A gente sabe que existe, porque eles fazem um ciclo pulmonar, né? Mas não é tão claro, né? E aí a gente tenta pedir exames para avaliar, a gente não esquece, mas é mais difícil. Hoje, se eu te disser o que é campeã de tosse em pediatria, asma e crechite, né? A crechite. Aí, nosso patrocinador da crechite. Tô esperando. A gente olha como um todo, mas a gente sabe para onde mirar, né? E aí, eu só quero também deixar um recado final da importância das doenças raras mais graves, que é a fibrose cística, né? Então, sempre olhar o teste do pezinho, porque às vezes a gente fica também... É o simples. Poxa, mas se é o simples, deixa eu checar aqui. Primeiro excluir o mais grave, né? Pra eu ficar num caminho mais firme. Não, perfeito. Pessoal, agradeço aí vocês pela audiência, né, Diego? Obrigado por tudo. Respire fundo e ouça, né? Nosso podcast. Agradecer a doutora Gabriela aí pela parceria, né? Por ter vindo ali, ó, já trabalhou o dia inteiro, cuidou de 5 meninos, um monte de catarro. Uma pega de catarro. E por ter agradecido aí a nossa noite, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Foi fantástico, muito gostoso mesmo, sempre convidada. Aqui eu já tinha falado, antecipado com a Gabriela, ela tinha no assunto que eu tinha falado, ela falou, nossa, que bacana do podcast, né? Ela tinha parabenizado. Eu falei, não te preocupa, que teu nome já está lá, vai ser o teu momento, vai chegar. Bom, um abraço para todos, assistam e nós nos vemos no próximo episódio. Pronto.